Oi, pessoal. Então, essa semana a gente vai tratar de defeitos nos sólidos cristalinos. Esses defeitos eles podem ser diversos. Hoje a gente vai ver mais os defeitos pontuais, ou seja, os defeitos que acontecem em um ou outro átomo. Bom, antes se fazia uma demonstração desses defeitos e de como os átomos se organizam através de bolhas de sabão. Aqui a gente vai utilizar um aplicativo um pouco mais moderno para fazer isso. Então, esse aplicativo ele gera átomos, entre aspas, aleatoriamente, que são colocados dentro de uma caixa. E a gente vê que eles se organizam de maneira razoável dentro desses limites. Conforme a gente tem a relação do tamanho desses átomos em relação à caixa, a borda da caixa não atrapalha muito nessa organização. Mas, então aqui nesse lado, né, no lado direito, aqui houve um pouco de desorganização devido ao contato com a borda dos limites aqui. E dessa vez a gente pode ver, né, então, uma grande organização dos átomos, entre aspas, mas pontos onde existe a ausência desses átomos. A gente chama esse defeito de vacância, quer dizer, a gente tem a rede cristalina e em alguns pontos existem alguns átomos faltando. Vamos rodar novamente, né? Como é aleatório, então o processo ele gera configurações diferentes a cada vez que a gente roda. Vamos ver o que vai se suceder. Então, aqui a gente tem uma fricção bastante pequena entre os átomos. Isso dá para se controlar e dá para se mudar o efeito de um efeito da formação de um cristal para a formação de um material mais amorfo, menos organizado. Bom, então aqui, nesse caso, houve a criação de duas vacâncias, né? A vacância é quando está faltando um átomo numa determinada posição daquela organização, e aqui a gente vê, né, o efeito da borda desorganizando os átomos, tá? Vamos rodar novamente mais uma vez, né? É um processo aleatório, então ele fica diferente cada vez que a gente roda. Então aqui a fricção nos átomos ela é pequena, então permite que eles se ajustem e façam essa organização. Então aqui a gente tem, né, uma vacância aqui, duas, e uma desorganização aqui perto dessa borda na direita, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai não, não vai permitir que aconteça cristalização, ou seja, por exemplo, nos metais a gente vai resfriar após fusão mais rapidamente, né? Ou não vai fazer nenhum tratamento térmico pós-solidificação que permita a recristalização, né? Então a gente vai modificar, no caso, o critério que tem aqui nos elementos de fricção, então aumentando essa fricção, não permitindo que eles se ajustem. Então faz como que se não houvesse a possibilidade de cristalização.
né? Quer dizer, o resfriamento rápido do material fundido, né? E sem tratamento térmico, porque existem tratamentos térmicos que auxiliam na reorganização dos átomos, mesmo do material sólido, tá? Então aqui a gente vê, né, uma desorganização comparativamente com do outro jeito que a gente viu, né? Vacâncias e os átomos totalmente desorganizados. Vamos rodar novamente. Então, ó, como tem uma maior fricção, né, eles não conseguem se ajustar. Então forma essa desorganização, né? É como a gente fizesse uma peça fundida e não fizesse tratamento térmico de recristalização nessa peça. Mais adiante a gente vai estudar os tratamentos térmicos. Por enquanto a gente está estudando os defeitos. Então, nesse caso, a gente tem vacâncias também, né? Um número maior delas, mas aqui a gente tem então uma desorganização maior, né? Ser um material mais para material amorfo. Bom, aqui a gente está fazendo com átomos de tamanho igual, mas a gente pode ter inclusões, ou seja, a gente pode ter átomos de tamanho diferente sendo inclusos na matriz, tá? Então nós vamos fazer esse teste com inclusões agora, tá? Vamos voltar para o material cristalino e vamos incluir uma inclusão de um átomo que é 30% do tamanho do átomo normal, nesse caso. Então a gente vê que essa inclusão, né, ela é chamada de inclusão intersticial, porque o átomo menor ele assume os vazios entre os outros átomos, tá? Nesse caso, esse átomo ele é 30% do tamanho do átomo original. E a gente está gerando uma quantidade igual a 10%, tá? Vamos rodar novamente. Né? São esses átomos pequenos em verde aqui. Também dá para notar que essa inclusão intersticial ela causa uma desorganização. E a gente está no modo cristal aqui ainda. Rodando novamente. Então essa seria uma inclusão intersticial, né? É um pouco grande para ficar nos interstícios, naquela sobra de espaço entre os átomos, mas ainda permite que eles se ajustem, tá? Agora a gente vai fazer uma inclusão intersticial com 40% do tamanho, para comparar.
Então é um átomo maior já, né? Se vocês compararem os dois momentos, vocês vão ver que essa inclusão intersticial aqui, em 40% do tamanho, né, ela causa uma desorganização maior, tá? Então, é como a gente fosse misturar dois átomos de tamanhos diferentes, numa proporção 10% menor, 90% maior, tá? Vamos fazer isso no modo amorfo agora. E a tendência é desorganizar ainda mais, porque além da inclusão, né, a gente não está deixando se organizar, tá? Então essa é a inclusão intersticial, né? Seria um átomo estranho. Algumas vezes não é estranho, né? Mas sim é um átomo que a gente está usando para melhorar a liga em algumas propriedades, né? Quer dizer, a gente tem um metal puro e começa a incluir o outro átomo diferente, tá? Então aqui é no modo amorfo. Vamos rodar mais uma vez no modo amorfo com intersticial com 40% do tamanho, 10% na quantidade. A inclusão, né, ela também pode ser de um átomo com tamanho maior, né? É isso que a gente vai fazer. Então, incluir agora, né, um átomo maior. Primeiro no cristal, depois no amorfo, para a gente poder comparar. Então, aqui, ó, a gente tem 10% dos átomos sendo criados com um tamanho maior. Ou seja, né, é um átomo estranho, mas ele tem um tamanho maior aí. Vamos rodar novamente, ó. Então ele causa, claro, uma desorganização bastante acentuada, né, nessa malha cristalina. Vamos rodar agora passando para amorfo aqui, não permitindo a organização, aumentando a desorganização. Então essa inclusão, né, de um átomo maior cria bastante desorganização, né, e isso aqui dá para ter uma ideia do que acontece. Certo, pessoal? Na aula a gente vai estudar mais sobre defeitos. Até, pessoal!